O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, nós continuamos na liturgia do tempo do Advento. E como eu dizia semana passada, os tempos litúrgicos nada mais são para uma forma que a igreja encontrou de reforçar uma atitude que nós temos que ter uma vida inteira. Não é porque agora é tempo de conversão, na quaresma é tempo de penitência, como se só nesses tempos isolados tivéssemos que viver tais situações. Não, o tempo só é para poder realçar uma atitude a qual devemos ter todos os dias. E hoje a liturgia nos chama a atenção a estarmos preparados, com a esperança, mesmo que nós vivamos num deserto da nossa existência. Vamos então mergulhar um pouco no significado dessas leituras, para também trazê-los para o nosso dia de hoje. Duas figuras aqui aparecem: Isaías e João Batista. Ambos viveram momentos difíceis, distantes cerca de 7 séculos um do outro, mas com a mesma missão. Isaías, ele estava falando, a leitura que nós vimos hoje, a primeira, é de um contexto muito difícil de Israel. Eu sempre conto sobre esse momento para vocês, porque a história de Israel passa por isso. É quando o povo de Israel viveu exilado na Babilônia. E eles viveram 70 anos exilados. É muito tempo. E durante a dor, durante o exílio, porque eles saíram de Jerusalém, foram deportados para a Babilônia, uma terra pagã. O templo de Jerusalém foi destruído. E durante esse tempo todo, 70 anos, há séculos anos atrás, são 2 gerações. Hoje a expectativa de vida para nós, 70 anos, mas no passado não era assim. Nós estamos há 10 meses numa pandemia, 1 ano em pandemia mundial. Imagina 70 anos assim. E o povo, quando entrou nessa agonia do exílio, eles começam o quê? A perder a esperança. Eles entram num deserto profundo. Não é um deserto geológico, mas é um deserto existencial. É neste momento que surge a figura do profeta Isaías ou seus discípulos, que vão começar a anunciar dizendo: olha, prepara, porque o dia da graça está vindo. Só que o povo, na sua grande maioria, perdeu a fé, perdeu a esperança. Estou rezando, estamos aqui nessa terra, e o pior de tudo, muitos judeus na Babilônia
se paganizaram, se acostumaram com a outra cultura e não queriam mais retornar. Como é que Isaías chamava o povo a preparar? Como é que era o grito dele naquele deserto? Ele dizia o seguinte: aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. Já viveu na solidão, aplane ela. De que maneira? Nivelem-se os vales. Vale, ele é formado uma montanha, outra montanha e temos um vale. O que é esse vale? São as nossas dificuldades, nossas barreiras, nossos empecilhos. Eu me acostumei com aqui, eu não tenho mais visão do lado de lá. Eu me acostumei somente com essas montanhas. Ou seja, alarguem os seus horizontes. Aplane essa planície, fique realmente plana. De que maneira? Rebaixem todos os montes e colinas, endireitando o que é torto. É desta maneira que Isaías chama a atenção do povo. Eu sei que vocês vivem num deserto, mas está por vir. Você que está torto, ei, conserta aí. Mas não é a sua postura não, é a sua vida interior. Você anda muito torto, e você acostumou com a vida torta. Só que quem está torto não poderá voltar a Jerusalém, como muitos não voltaram, preferiram ficar lá naquelas terras. Continua ele: alisem-se as asperezas. O que está áspero, ríspido, a dor faz isso com a gente. Se nós não bem cuidarmos, nós ficamos duros, ásperos. Uma pessoa sem fé, sem esperança, ela é ríspida. Ela não te dá alegria, ela é amarga. Quem não tem fé e esperança pode muito facilmente se tornar amargo. João Batista, no tempo de Jesus Cristo, é um tempo onde o Império Romano está dominando. O povo agora não está na Babilônia. Eles estão em suas terras, mas estão subjugados sobre outros. E ali, mesmo estando na minha pátria, na minha terra, tem outro me dominando. É neste momento difícil que o povo já não estava perdendo, já não tinha mais esperança. Surgiu, esperavam o Messias, mas ele não vinha. Demora. E aí, antes de falar da demora de Deus, chega João Batista preparando, dizendo mais uma vez, uma voz que grita no deserto. E como é que João Batista preparava as pessoas? Diz aqui, do mesmo jeito que Isaías. As pessoas iam até ele, confessavam os seus pecados e João os batizava como sinal de conversão. Vê que Isaías e João, separados centenas de anos, vivem em desertos semelhantes e a metodologia de preparação é igual. O que é torto, o que é pecador, nivele-se e se confesse. Hoje, estamos também vivendo um deserto, já citado, a pandemia pela qual estamos passando. Não é um deserto geológico, mas é um deserto existencial. E aí nós, nesse deserto, nessa dificuldade, podemos muito facilmente perder a nossa fé. E olha, gente, se tem gente convertendo, algumas poucas pessoas, tem mais gente desconvertendo do que convertendo. No início da pandemia, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, rezava toda coisa. Relaxamos. A sociedade relaxou. Não é porque estamos voltando ao normal, não. Na verdade, estamos voltando ao nosso normal do passado. O que nós, enquanto estrutura de sociedade, sem querer emitir um julgamento de nada de ninguém, somente constatando fatos, o que nós mudamos enquanto sociedade?
pandemia fez conosco? O que o deserto provocou em nós enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto família, enquanto tudo? O que o deserto tem feito com a gente? Nos alimentado a fé ou estamos sendo minados? É nessa hora que só aparece uma voz, não mais Isaías, não mais João Batista, é a voz do profeta hoje, que pode ser qualquer um de nós e deveria e deve ser, e dizendo: ei, endireita aí, tá? Não vai achando que está normal desse jeito, ou você muda, filhote, ou não tem jeito não. Ei, conserta a sua máscara aí, por favor, tá? Conserta. Não estou falando da máscara aqui não, estou falando da sua máscara interior, filho, é lá dentro mesmo. Muda. Ah, mas não está acontecendo nada. Eu estou vivendo, não mudou nada, ninguém alterou, ninguém cobrou nada. E também, o que adianta? A gente está rezando, tem 1 ano, 10 meses, não mudou, a situação continua a mesma. E aí a gente entra nas demoras de Deus. O povo de Israel viveu 70 anos. No tempo de Jesus foram outros anos diante do domínio. Israel viveu 400 anos sob o domínio dos romanos, pós-Jesus Cristo. Roma só cai em 453. E detalhe, até hoje Israel não é livre. Até hoje Israel quer ser reconhecido como Estado, como nação, e nem todos reconhecem. Por que às vezes Deus demora tanto se manifestar? A demora de Deus pode talvez, em muitas situações, em muitas vidas, em muitos desertos, perder inclusive a fé. São Pedro escreve a leitura segunda que nós ouvimos hoje, ele fala justamente sobre isto. O Senhor não tarda em cumprir sua promessa. Ele está usando, como alguns pensam, achando que ele demora. Estou lendo a leitura aqui de hoje. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Deus demora por isso, para poder ver se nós, enquanto seres humanos, sociedade, possamos nos converter. Essa é a razão da paciência e da demora divina. E eu prefiro, já falei para vocês várias vezes sobre isso, eu prefiro um Deus lento do que rápido. Porque rápido ele pode me dar aquilo que eu quero, mas irá cobrar aquilo que também eu devo. Por isso eu prefiro o tempo de Deus, que não é o meu tempo. E o tempo dele vai dando condições, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito. Seja através de nossa morte, seja através do seu retorno. São Pedro continua escrevendo para nós aqui hoje: o dia do Senhor chegará como um ladrão. Então os céus se abalarão com um barulho espantoso, os elementos devorados pela chama. O fogo é aquilo que dissolve, nada resiste ao fogo. O fogo irá dissolver aquilo que existe. A terra será consumida com tudo o que nela se fez. E aí se pergunta São Pedro, se desse modo tudo vai desintegrar, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa? Sim, vivemos, construímos, edificamos, fazemos projetos, ótimo. Mas tenha consciência que de uma hora para outra, não pegue-se desprevenido, vai tudo ruir. E até mesmo quando nós partirmos, não iremos levar nada. É aquela famosa frase, aquela imagem, né? Num velório ninguém leva um carro de mudança. Num cortejo não tem carro de mudança atrás. Nós não levamos nada. Por isso, neste tempo de vida, procure ver uma vida santa e piedosa. Pio
religioso, devoto, enquanto esperais um anseio à vinda do dia de Deus, quando os céus em chama se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo irão se fundir. E o que nós esperamos? Qual é a nossa esperança? Novos céus e uma nova terra, a Jerusalém celeste, que nós alcançaremos através de nossa morte biológica, mas alguns estarão vivos quando isso acontecer, e irá acontecer diante dos nossos olhos. Alguns não poderão ver, como já milhares e milhões já morreram antes de nós, e talvez nós morreremos. Mas outros irão ver diante dos seus próprios olhos, onde Deus vai instaurar um reino de justiça. Não vai pensando que o nosso jeitinho vai perdurar. Pode estar demorando, ninguém está olhando, ninguém está cobrando. Sua vida está lá, o seu pecado está lá, não mudou nada. Mas uma hora, isso tudo irá ser derretido. E nós estaremos diante do único e supremo juiz. Isso é uma certeza de nossa fé. Por isso, prepare o seu coração. Se em Isaías pedia para nivelar as montanhas, os vales, se em João pedia se as pessoas iam e se confessavam os seus pecados, o que nós hoje fazemos? Nós cristãos católicos temos uma graça que nós não valorizamos, entre aspas nós, que se chama confissão, penitência dos nossos pecados. Nós temos uma riqueza na Igreja Católica, que somente nós o temos, que alguém em nome de Deus diz para você: os teus pecados estão perdoados. Você pode ir numa terapia, num amigo, conversar, partilhar, sentir leve, tranquilos, mas nenhum deles diz, em nome de Deus, que os teus pecados estão perdoados. Mas quem é o homem, quem é o padre para tal? Diz Jesus a Pedro: o que você ligar nesta terra, eu ligo no céu. O que você desligar, eu desligo. Assim como nos foi dado o poder de trazer o próprio Cristo sobre este altar e nós nos alimentamos, assim é um sacerdote que é pecador tão quanto ou pior que vocês, mas recebemos o munus de poder perdoar. E nós procuramos um sacerdote e nos humilhamos, nos colocamos: olha, eu pequei, eu errei nisto. E o sacerdote então, pela graça dada, perdoa os teus pecados. Que bom se aquele dia, quando Deus voltar e vier, ou quando até mesmo você morrer, tenha recebido a graça do perdão dos pecados. E tem gente que fica carregando pecado a vida inteira. Não se liberta disso. Tem gente que nem mais vem à igreja porque sou tão pecador, padre, que nem mereço, e fica carregando esses pecados. Para quê? Se João já perdoava ou confessava os pecados, embora ele não tinha essa graça, nós em Cristo, pelo batismo, nós temos uma graça muito maior. Quando um padre absolve, meus irmãos, aquilo foi esquecido. E ninguém irá cobrar, nem o diabo, nem mesmo Deus. Porque um dia você esteve ali, humilhou-se, colocou diante de, e ali foi apagado. Mesmo que eu continue a lembrar do fato feito, mas uma vez absolvido, e a igreja é clara nisso, uma vez absolvido é para sempre. Só que nós insistimos em carregar os pecados por vergonha. O que o padre vai achar de mim quando ele souber que eu fiz tal coisa? A gente não vai achar nada. Isso tem coisa maior que a gente mais vê e ouve, é pobreza humana. Semana passada eu termino, nós também, padres, confessamos, viu gente? Nós nos confessamos. E nós confessamos de que maneira? Eu gosto de explicar para vocês entenderem um pouco a nossa vida.
Foi segunda-feira passada, na catedral, o bispo presidindo a celebração. Os padres, como vocês estão sentados aqui, estávamos nós padres, as freiras, os seminaristas, estávamos todos lá. O bispo então preside, faz a leitura do evangelho, faz a sua reflexão e de repente faz um exame de consciência e deixa-se um tempo para que nós possamos nos procurar um ao outro e confessar individualmente. Agora, como é que nós padres, que conhecemos todos os outros nossos irmãos, vamos fugir disso? E o outro vai saber o meu pecado, Jesus. Uai, isso nos torna mais próximos, fraternos, irmãos. E ninguém depois fica cobrando. Eu sei que você fez verão passado. Não, a gente não tem porquê. É uma comunidade. E reconhecemos essa comunidade, nós padres, somos pecadores. Somos, a igreja é pecadora. Porque ela é formada de pessoas que têm os seus pecados. O fato de nós estarmos na igreja, presidindo as nossas celebrações, conduzindo, deixa de bispo, desde o papa, desde os padres, diáconos, seminaristas nem se fala então, mais ainda. É muito pecado, porque somos fracos. O que nos difere de outras pessoas lá fora é a capacidade de reconhecer o nosso pecado e pedir desculpas. Essa é a nossa forma de nos preparar. E quanto tempo você não se confessa? Outra vez eu faço essa pergunta para você, 2 domingos seguidos. Eu não tenho pecado. Misericórdia. A sua montanha está tão grande que você não vê nada além de você mesmo. Então na hora de aplainar esse vale aí, e tornar um pouco mais leve. E é assim que a gente vai nos tornando, vai tirando peso, colocando diante do coração. E para nós padres, mais do que segredo de médico, de consultório, nós sacerdotes, o segredo da confissão é sagrado. Se eu revelo uma confissão que você fez comigo, o bispo pode me suspender de ordem e nunca mais celebrar mais nada publicamente. Morre conosco, morre conosco. É um segredo. Eu posso saber, vem um casal, entra uma mulher, entra um homem, depois nada. Às vezes acontece, alguém de casal vem confessar, e aí conversa algo da intimidade da vida a dois, e quer conversar depois a dois, ou nós três, com os dois, né? Fala, olha, então você vem, e você vai falar tudo de novo comigo, porque eu não posso citar nada do que você falou comigo na confissão. Quando você chegar na minha frente, eu vou ficar assim, cara de 2 paus ali parado. O que é? Eu não sei. Você falou o quê? Aí você vai falar tudo de novo, fora da confissão, porque eu não posso nada. Nenhuma coisa. Porque morre ali dentro. E Deus nos dá a graça tamanha de esquecer. Eu pelo menos esqueço. Graças a Deus. Eu não paro nos pecados de vocês não, gente. Se eu parasse nisso, misericórdia, eu não ia viver não. Não vivo, não lembro. Alguns pouquinhos a gente lembra. Brincadeira, muito pouco. Mas nós não paramos nisso. Alguns têm medo de conversar com o pároco. E vai para outros lugares, né? E digo para vocês, confessar com os párocos aproxima vocês muito mais deles e eles de vocês. Ele pode ter condições de saber o que a comunidade está mais precisando para poder viver e ser endireitada. Por isso, prepare. Não é o show das poderosas, mas é a vinda de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.